Rafael Diniz é, sem favor nenhum, um dos mais atuantes vereadores da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes. Jovem, combativo e leal, ele faz parte da minoria de oposição que luta contra os desmandos perpetrados dentro da Casa de Leis e também pela Prefeitura. Rafael podia ser visto durante a greve dos professores lutando por uma solução. Ele tentou também, de todas as maneiras, impedir a venda dos royalties do petróleo, artifício criado pela Prefeitura para deixar um legado de dívida às futuras gerações desta cidade. Rafael Diniz é o entrevistado de Cláudio Andrade em A Polêmica. Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje nós temos a presença do vereador Rafael Diniz. Antes, vamos no nosso tradicional Fala Povo e a pergunta que escolhemos para você é: o voto deveria ser facultativo ou você prefere o sistema obrigatório? Com certeza facultativo, porque desde o momento que a coisa passa a ser obrigatória, ela é imposta. E se ela é imposta, ela já passa a perder o valor que deveria ter. Facultativo, com certeza. Por quê? Porque você vota, você não tem retorno do nosso político, né? Eles prometem para o bolso deles. Porque a gente não temos nenhum candidato aí que faça o que a gente realmente precisa. Entendeu? Aí eu acho que deve ser facultativo. Eu gostaria de poder escolher, porque tem candidatos, eu acho que não merecem o nosso voto, né? Que fazem muitas promessas, mas não cumprem, né? A maioria deles, né? Então eu acho que deve ser facultativo, não obrigatório. Rafael, é um grande prazer em tê-lo aqui e eu tenho certeza que os nossos telespectadores ficaram muito felizes com as suas abordagens. Vamos aproveitar a pergunta que nós fizemos à população. Voto obrigatório e voto facultativo. Qual a sua opinião? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui, parabenizar o Grupo Terceira Via pelo trabalho que vem realizando. É sempre bom a gente que busca fazer uma política com independência, quando a gente encontra meios de comunicação que realizam também um trabalho com independência. Eu sou completamente favorável ao voto obrigatório, uma vez que nós não podemos deixar de cumprir esse dever, que é colocar pessoas que possam nos representar e nos representar bem. Se a gente quer mudar alguma coisa, tem que ser pela política e, consequentemente, através do político. E quando você faculta, eu não sei se a nossa sociedade está preparada, porque acredito que boa parte, posso dizer se grande, mas vou dizer boa parte, ela não está preparada para entender que é pela política que vamos realmente realizar transformações positivas. Você acha que a sociedade não está preparada ou os políticos não estão preparados para votar só quem quer votar? Eu digo sempre, Cláudio, que os políticos estão lá porque alguém coloca. Né? Então, se existem políticos com problemas, para não usar um termo, de repente, que eu possa desqualificar ou desrespeitar a classe a qual faço parte, tenho orgulho de fazer parte, é porque existem pessoas que escolhem. Então, muitas vezes pode escolher bem, como pode escolher mal. Então, eu prefiro colocar na conta da sociedade, que eu também faço parte. Porque antes de ser político, antes de me colocar para ser votado, eu voto. Mas quando eu me refiro a essa questão da possibilidade facultativa, é porque nós sabemos que no obrigatório existem algumas formas pecaminosas de captação de voto. Né? E, de repente, o facultativo não aliviaria um pouco isso? Não, eu acho que ela vai existir de qualquer forma, facultativo ou não. Até eu acho que, de repente, vai existir mais sendo facultativo, de repente. Porque a pessoa fala, olha, eu só vou, pode ser, continuando o seu raciocínio, só vou se de repente tiver um benefício. Então acho que não muda muita coisa, não. Me diz uma coisa, esse cenário político que nós estamos atravessando no país, a imagem do político tende a ficar mais desgastada ou menos? Olha, é uma pergunta boa, eu acho, Claudinho, que infelizmente a situação não vai melhorar agora, não. A imagem do político em geral está muito desgastada, tendo em vista a quantidade de escândalo que acontece. Eu torço para que essa imagem melhore, é lógico, porque se a imagem melhorar, é com certeza porque nós, políticos, vamos falar de uma forma geral, estaremos fazendo um bom trabalho e, consequentemente, nossa cidade estará ganhando, nosso estado, nosso país. Eu acho que é uma tarefa difícil no momento, pela situação que nós vivemos. Rafael, eu não poderia, em hipótese nenhuma, dar um tratamento a você diferente que eu dou aos vereadores da situação. Perfeitamente. Né? Até por questão de responsabilidade. Muitas pessoas criticam os vereadores da situação por eles terem diversos, às vezes centenas de cargos dentro do Poder Executivo. Você é um vereador de oposição. Se você fosse da situação, você aceitaria ter cargos dentro da prefeitura para acomodar o seu sistema, as suas pessoas de trabalho?
Claudinho, eu acho o seguinte, que a gente tem que ajudar a formar quadros de acordo com a capacidade técnica deles. Então, por exemplo, se você é um prefeito da cidade, e você vira para mim enquanto vereador, nós fazemos parte de um grupo, não apenas de um grupo partidário político, mas de um grupo que acredita numa cidade melhor. Nós podemos chegar num consenso, olha, fulano de tal tem capacidade para assumir, você indicaria essa pessoa? Eu posso dizer, eu indicaria, se eu fosse prefeito eu faria dessa forma. Agora, eu acho que eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade, nós conversamos há pouco tempo isso, eu conversei com outras pessoas, quando você indica pessoas, porque de repente aquelas pessoas vão ficar amarradas à sua atuação. Se você está numa situação hoje, de repente você vira oposição, a pessoa acaba perdendo aquele emprego. Então acho que quando você indica, você tem que ter muita responsabilidade, se está indicando por qualidade técnica ou por simplesmente um cabide de emprego. Então eu sou contra o cabide de emprego. Você contra então? Sou contra o cabide de emprego, sou contra o cabide de emprego. Rafael, nós estamos acompanhando aí as sessões da Câmara e elas não estão sendo muito agradáveis aos olhos da sociedade. Para ninguém. Né? O seu pai, Sérgio Diniz, foi deputado, meu professor universitário, vereador. Se ele estivesse vivo hoje, qual a imagem que ele teria da Câmara de Vereadores, você estando nela também atuando? Claudinho, desculpa. Inclusive Claudinho, da sua conduta, né? Já ter sido meu professor. Inclusive da sua conduta. Eu acho o seguinte, eu e minha mãe, a gente conversa muito sobre isso, como meu pai estaria vendo esse cenário todo, e não apenas a minha situação, se ele estivesse lá, porque era o nosso sonho. Sim. Era o que eu mais queria agora, que eu não estivesse lá, que ele estivesse lá. Mas, de qualquer forma, eu acho que seria uma situação muito difícil. Porque, primeiro, todo mundo sabe, sempre soube, a oposição que meu pai sempre fez a esse grupo político. Eu acho que, primeiro, seria para ele uma decepção, um homem que já teve um mandato naquela Câmara, ver como a Câmara está sendo conduzida neste momento. Que eu digo isso claramente, falo isso na tribuna da Câmara, sem dificuldade. Hoje nós não temos uma Câmara. Muitas vezes a Câmara demonstra parecer mais um braço do Executivo, uma secretaria de governo. Então eu acho que isso meu pai questionaria bastante. Com relação à minha atuação, eu me pergunto muito o que ele estaria achando. Então, mas eu não posso ter essa resposta. Também seria muita pretensão minha dizer se meu pai estaria gostando ou não. Eu prefiro perguntar às pessoas que já votaram nele o que elas estão achando da minha atuação. Aí eu consigo tirar. O que elas dizem? Elas dizem que estão muito satisfeitas, sem pretensão nenhuma. É parecido? É diferente, é um pouco diferente, porque eu gosto de dizer para as pessoas, eu não sou meu pai, acho que se um dia eu chegar a um pedacinho dele, eu estaria muito satisfeito, mas eu tenho a minha identidade, né? Eu sou Rafael, talvez eu seja mais solto que ele para algumas coisas, de repente mais jeitoso no ato, no jeito de falar com as pessoas, mas se eu tiver um pouquinho dele um dia, de repente eu vou ficar muito satisfeito. Mas eu tenho em termos de atuação, acredito que na forma de fazer, buscar ser responsável, até porque eu utilizo muito como meu exemplo, né? Lógico, sem esquecer do meu avô Zezé Barbosa, como eu utilizo muito como meu exemplo pela proximidade que eu sempre tive com meu pai, você é testemunha disso, então acredito que um pouco parecido. Eu tenho uma passagem com seu pai que fazia questão de contar várias, né? Uhum. E uma delas, ele em campanha, não sei qual, ligaram para ele e falaram que tinha um jogo de futebol, né? Já te contei isso, mas já permita contar. Lógico. E que ele estaria convidado para ir, ele falou, claro, estarei aí e tal. E eu queria apenas pedir ao senhor que levasse 3 bolas para o jogo. Aí ele falou assim, você avisa então o pessoal aí que o Sérgio Diniz não vai. Não vai. Né? Eu puxei esse gancho para dizer, esse tipo de política, que é no discurso, que é quase uma coisa romântica, uma coisa extremamente ligada à ética, à lisura, à não troca de favores. Certo. Tem como ser retornada ou surgida de uma roupagem diferente? Há esperança nessa forma de política? Eu acredito, Claudinho, eu acredito, mas não é fácil, não é fácil. Eu deixar claro, quando você citou esse acontecimento com o papai, se fosse em qualquer outro momento, se a pessoa simplesmente pedisse 3 bolas a ele e ele entendesse que aquilo ia ajudar um grupo de pessoas que queriam estar ali praticando esporte, eu acho que ele daria 5. Entendi. Entendeu? Mas como o convite foi tendo em vista o cenário político daquele momento, deve ter sido isso com certeza, ele na minha memória já disse não. Então eu não vejo dificuldade no político estar ajudando pessoas. Até porque, independente de ser político, eu sempre procurei fazer. Acredito como todos os meus colegas vereadores, independente de ser situação ou oposição, são pessoas que com certeza ajudaram alguém um dia, independente de política. Sem dúvida nenhuma, posso falar isso. Um serviço prestado anterior. Exatamente. Aí você vai deixar de continuar ajudando certas pessoas porque você virou político. Eu acho que tem que ser claro o seguinte, eu não estou te ajudando por causa de política.
Você não está preso a mim, a nada. Estou te ajudando porque eu acho que eu devo te ajudar. Então não está condicionando voto ao favor. Exatamente, eu acho que é isso que tem que ser. Se vai ser possível isso um dia, de repente, de retornar totalmente, eu acho impossível, porque isso nunca existiu, totalmente nunca existiu. A gente vai encontrar pessoas, apesar de um cenário de repente desfavorável, vai ter aquela pessoa que não faz isso nunca. Né? Mas eu acho que retornar, impossível retornar porque nunca teve. De repente diminuir, quem sabe um dia. Rafael, a oposição na Câmara hoje, deixando de lado esses independentes, ela é mais, com todo respeito às outras, ela está fazendo um trabalho que incomoda mais pela qualidade de vocês, ou além da qualidade de vocês, a crise favorece também a um discurso mais firme, a um discurso que desgasta mais o Poder Executivo? Eu digo que, não vou falar em qualidade, porque também eu estaria desrespeitando outros vereadores de oposição que, na minha opinião, cumpriram muito bem o seu papel. Posso dar um exemplo aqui da vereadora Odisseia. Sim. Eu acho que, tantos outros também, mas eu vou dar o exemplo da vereadora Odisseia. Muito combativa. Que foi uma oposição exatamente combativa, firme. Mas então não vou falar qualidade, seria um desrespeito com essas pessoas que, na minha opinião, cumpriram muito bem o seu papel. Eu vou falar em união. Eu acho que se você me perguntar, e a crise? A crise, de repente, pode contribuir, ajudando a mostrar o cenário ruim que é a nossa cidade hoje, que é a cidade de Campos. Mas, de qualquer forma, eu vou dizer que é a união da oposição hoje. Nós temos, vamos dizer, no início, 4 vereadores, eu, Marcão, Nildo Cardoso, Fred, e agora, desde novembro do ano passado, o vereador Zé Carlos. Eu posso dizer que nós temos união. União como? Nós entendemos quando temos divergências, respeitamos nossas divergências, mas colocamos um sentimento acima de tudo, que é a defesa do nosso município. Então, eu acho que a união é o segredo desse bom trabalho, que eu acho, não vou dizer maravilhoso, porque também, mas vou dizer um bom trabalho que a gente vem fazendo na nossa cidade. União. Rafael, observando essa sessão longa que teve, a última, senti que alguns vereadores, se não me engano, se você também, eu não lembro, citaram muito o subsídio que vocês recebem por mês. Né? Nós ganhamos 11, aí o Altamir até brincou que tem desconto, fala do bruto, enfim. Isso. Mas vocês citaram várias vezes a necessidade de dizer que honrar o que ganha. Perfeito. Você vive de política ou você tem outra renda que você não seja uma pessoa dependente só da política? Né? Não estamos falando de valores, estamos falando de posições. Eu sou concursado. Mas da onde? Da Prefeitura Municipal de Campos. Qual cargo? Só assessor técnico jurídico. Só que eu não pude assumir, eu preferi. A Constituição me permite assumir desde que a carga horária seja compatível. Sim. Eu preferi não assumir, também não recebo nada da prefeitura. Quando o meu trabalho, meu mandato de vereador acabar, eu vou assumir. Né? Eu acho que isso é importante, por quê? Deixar claro isso para as pessoas. Porque eu entendi que eu gosto de ter dedicação exclusiva ao meu trabalho, como vereador. Porque como advogado, que é onde também eu trabalho, eu consigo. Você como advogado sabe muito bem disso. Você tem o seu escritório, você tem um sócio que consegue marcar, fazer uma audiência para você. Aí como advogado, eu sou advogado e trabalho como advogado, dá para conciliar, mas como concursado eu deixei, mas eu tenho a minha vida e eu aprendi isso com meu pai. A gente viver de mandato, a gente estava acabando de falar isso aqui, quando uma pessoa vive de repente de um cargo, de uma indicação, é perigoso. Amanhã ela pode não estar mais ali. E como é que você vive? E se você ficar vivendo de política, daqui a pouco você de repente corre o risco de perder a sua identidade. Porque quando você vê a necessidade de bater na sua porta, eu respeito muito essas pessoas, bom, eu preciso botar comida na minha mesa. Então, de repente, eu não vou poder fazer aquilo que eu realmente acredito. Vou ter que mudar de opinião para que eu possa conseguir. Então, eu sou advogado, trabalho como isso, tenho um concurso público, vou assumir, se Deus quiser, assim que meu mandato acabar, mas não vivo de política, não. Lógico que nós temos nosso subsídio e eu acho que eu procuro, pelo menos eu tento, honrar aquilo que eu recebo. Rafael, você ainda não é pai, né? Não. Quem sabe, se Deus quiser, será pai. Se o seu filho chegasse para você e dissesse que quer ser político, você diria sim para ele ou você daria a ele outras opções de profissão? Hoje? Eu diria primeiro uma opção de uma profissão para sempre. Porque eu acho que política você tem que entender como um momento da sua vida. Todos nós fazemos política desde o momento que nascemos até morrer. Mas eu acho que política partidária tem que ser o momento da sua vida. Eu acho que as pessoas que abrem mão de família para viver aquilo para o resto da vida, é perigoso isso. Mas hoje eu falei para meu filho, depois que você disser o que você quer ser, jornalista, advogado, médico, engenheiro, servidor público, qualquer coisa que você queira ser, você pode sim ser político e incentivaria, porque
Se eu não tivesse coragem para incentivar meu filho, eu não poderia estar aqui agora. Se eu estou aqui é porque eu acredito em algo novo. Como eu disse no início, eu acredito que a política pode transformar. E não há missão, sem propósito. Né? Exatamente. Não há missão mais nenhuma. utópico que isso possa parecer para muitas pessoas, eu estou aqui porque eu acredito. Então eu não poderia jamais dizer para o meu filho. Como é que meu pai diria para mim e ele não pôde dizer? Quando eu quis ser candidato a vereador, a gente conversava muito. Um dia vai chegar a sua oportunidade. Isso é um sonho meu de criança. Mas até porque você já fez palanque para ele enquanto ele estava em outro lugar. Muita coisa. Então ele não poderia vir lá para mim e falar assim, não, meu filho, não seja político. Né? Ele sempre falou assim, estude que eu vou procurar te dar oportunidade para isso. Mas depois cada um, tanto com meus 2 irmãos, meus outros 3 irmãos, melhor dizendo, porque eu tenho um irmão também de coração de Deus, que é o Tiago, Felipe, Rodolfo e Tiago, eles não quiseram. Não quiseram a política partidária de repente, mas naquela vida ali eles sempre gostaram também. Criou-se no Congresso Nacional uma expectativa muito grande de grandes mudanças relevantes para próximo pleito eleitoral, mas elas realmente não aconteceram. Teremos uma eleição proporcional para vereador e tal. Melhor ou pior? Não sei. Não sei porque a expectativa que foi criada em mim, não como político partidário, mas como cidadão, é que nós realmente estaremos realizando uma reforma política. Para mim o que acabou acontecendo foi uma reforminha eleitoral. Né? E olhe lá, se assim a gente pode dizer. Então eu vou dizer que eu queria que melhorasse. Mas a maior decepção sua está em que ponto? A melhor decepção minha, eu vou dizer para você que é a seguinte, eu gostei, eu sou favorável a acabar com a reeleição, eu acho que a gente poderia melhorar mais a questão do financiamento de campanha. Eu acho que poderia a gente melhorar mais no financiamento de campanha. Ali eu esperava mais avanço. Com relação à proporcional, à eleição de vereador, deputado, sinceramente, eu não sei, porque, por exemplo, a proporcional facilita as minorias, você de repente consegue colocar, mas aí tem aquelas pessoas que defendem, mas você tira o voto, eu lembro muito bem do excelentíssimo vereador Renatinho Barbosa, assim, 5 mil votos e não entrou, e um excelente quadro, então a gente acaba perdendo. Você dizer qual que é o melhor, de repente o proporcional acaba sendo o menos injusto, que você dá oportunidade para todo mundo, mas ainda assim naquele quadro você vai encontrar um pouquinho alguém que saiu injustiçado, como foi o próprio caso do Renato Barbosa, que não fez legenda e daí perdemos um excelente vereador que tinha aprovação popular, 5 mil votos. Nós estamos aqui conversando com o vereador Rafael Diniz, vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.